tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live, a sequência de lives que nós, do Grupo Sembradores de Luz, estamos realizando para a divulgação da prática do Evangelho no Lar. Esta é a segunda live da nossa série. Nossa série vai ter oito partes. Então, nós estamos na segunda parte. Então, são todos muito bem-vindos para participarem conosco deste momento em que teremos essa troca de ideias a respeito da importância do Evangelho no Lar. E comigo aqui hoje estão Fernando Campos e Samanta de Pardo. Fernanda é nosso convidado especial. Samanta também participa do Grupo Sembradores de Luz. Ela participa na parte de juventude, né, Samanta? E eu participo na parte da família, ok? E o nosso convidado Fernando faz atividades aí, atua dentro do movimento espírita, e aí ele pode falar de onde ele atua melhor, mas não, o objetivo não é a gente fazer propaganda da gente, e sim falar do projeto, falar do trabalho que todos nós realizamos em nome de Jesus, né? Eu vou dar uma boa tarde para aqueles que estão se manifestando aqui pelo chat, né? Nós temos aqui a Adriana Cruz, faz parte da nossa equipe de família, né? Aqui, ó, tá toda animada para mais uma live dos Sembradores. Temos a nossa companheira Cláudia, que está aí, ó, nos aguardando, diz que está ansiosa. Nosso companheiro Nailson, também é do grupo da família, né? E a Cláudia aí, desejando que todos sejam muito bem-vindos. Todos são bem-vindos, aqueles que já se manifestaram, e os que não falaram nada também são bem-vindos, gente. Então, assim, primeiro é uma alegria imensa estarmos aqui nesta tarde e termos essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o que é esse Evangelho no Lar, que nós ouvimos tanto, quando nós frequentamos uma casa espírita, nós sempre vamos ouvir, não é? Pessoas nos recomendando, faça o Evangelho no Lar, você pratica, né? E às vezes a gente pode ficar em dúvida, ou se a gente não está habituado, se não somos ainda, estamos no meio espírita há muito tempo, nós não entendemos exatamente o que seja isso. Então, aqui, o objetivo é que a gente comece a entender melhor como tudo isso começou também, né? Então, a primeira coisa, assim, nós já tivemos uma live. Para quem não acompanhou, nós tivemos uma live aí o mês passado. Eu vou deixar aqui nos nossos comentários o link do YouTube para você que não assistiu a nossa primeira live, para que você possa ir lá e acompanhar o que foi dito. Estou aqui, ó, escrevendo agora nossa primeira live. Estou deixando o link para vocês poderem ir lá e verificar e acompanhar como foi bacana a primeira troca de ideias que nós tivemos. E hoje nós vamos dar sequência nisso. Então, a primeira coisa que, assim, a gente fica pensando, né? De onde surgiu essa ideia de fazer Evangelho no Lar? Né? Será que a ideia do Evangelho no Lar é uma inovação? Gente, essa pergunta ela foi o tema da nossa outra live, mas a gente vai dar uma pinceladinha nela para que, se você não assistiu, você não fique perdido aí naquilo que nós estamos comentando. Então, Fernando, você é nosso companheiro e você sabe me dizer se esse Evangelho é uma inovação? Olá, caras amigas, aqui presentes, Dani e Samanta, muito obrigado pela recepção, agradeço imensamente o convite da Cláudia Verdini, um grande abraço a todos que nos assistem agora ou no futuro, e aqueles que estamos nós aqui encarnados e os desencarnados também sejam todos muito bem-vindos, que estejam conosco em todos os momentos. E a partir desse conteúdo é que nós vamos nos remontar ao convite que Jesus nos fez lá atrás no passado, né? No livro Jesus no Lar, de autoria de Neio Lúcio, o primeiro capítulo fala de uma série de coisas que Jesus orou, que chamou, que conversou e tal, e para ser bem rápido, vou direto ao final daquele encontro, que diz assim, e foi feito o primeiro evangelho no lar. Então é uma coisa que é tão importante que Jesus fez. Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? Muitas vezes as pessoas falam, Jesus é um bom exemplo? Não, Jesus não é um bom exemplo, Jesus é o exemplo. Nós temos bons exemplos por aí, mas ele é o exemplo, né? Não tem ninguém melhor que ele. Então ele é a nossa referência. E ele fez
esse culto do evangelho no lar. Muitos de nós que estamos vinculados a esta ou aquela religião, ou até mesmo que não estamos vinculados a religião nenhuma, alguma vez nós já ouvimos. Ah, não sei o que lá de evangelho, não sei o que lá de evangelho. Esse nome não é novo. E muito menos a prática do estudo do evangelho no lar, né? E junto com o evangelho, estamos falando com as nossas convidadas aqui, água frutificada, junto conosco aqui, sempre junto, que é para que os bons espíritos que estão conosco estão aqui também atuando. Então, um convite perene, ao menos uma vez na semana, reunirmos a família para o culto do evangelho no lar. Muito obrigada, Fernando. Exatamente, gente. Existe um livro, né, que foi citado pelo Fernando aí, que é o capítulo 1, que chama-se Jesus no Lar. Ele é um compêndio, uma reunião de casos aí, de histórias contadas por Jesus no culto no lar, ou desculpa, no Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro. Então, assim, é bem bacana, tem um conteúdo super legal, até fica aí já uma indicação para serem utilizados, né, nos nossos estudos de Evangelho no Lar, porque quando a gente vai estudando durante muitos anos, a gente vai precisando renovar os livros, porque a gente estuda Evangelho, mas já estudei tantos livros que a gente aproveita o momento, né, porque o importante é o conteúdo, ser um conteúdo que nos remeta a reflexões, enfim, a pensarmos em como podemos ser pessoas melhores aí na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Então, o Fernando já deu, assim, uma entrada, né, daquilo que nós precisamos fazer no Evangelho no Lar. Ele falou da água fluidificada, eu acabei de falar do livro, mas eu acho que a gente precisa estruturar a informação, né? Quem gostaria de estruturar a informação de como nós seguimos com o Evangelho no Lar? Fernando? E depois acho que a Samanta. Samanta, vamos ouvir a nossa querida amiga aqui, por favor. Então, a gente vai lembrando, né, que o Espiritismo não tem rituais, né, não tem cerimônias nem rituais, mas o Evangelho no Lar, ele é um encontro da família com Jesus. Então, eu fico pensando, né, já pensou que oportunidade linda conversarmos e termos ali na mesa, na sala, que seja, Jesus sentado conosco, né, se ele fez ali, temos nesse livro, Jesus conversando com os discípulos, fazendo o Evangelho no Lar, toda vez que a gente faz o nosso, Jesus senta junto, né? Então, é um momento muito bonito. Então, não temos um ritual. Quando a gente fala de aqui, como a Dani falou, é uma organização, que é uma recomendação. Então, nós fazemos uma harmonização, né? O que a gente recomenda? Fazer uma organização de dia e horário, né? Aquele agendamento, aquele compromisso, a palavra compromisso significa compromessa de, né? Então, a gente faz uma promessa de estar juntos ali, falando com o Cristo, sobre os ensinamentos, né? Então, a gente agenda esse dia e esse horário, fica um compromisso da família, daqueles que estarão envolvidos, depois o Fer pode falar melhor disso, quem está junto, quem está presente. A gente faz né, aí varia, como eu digo, não é um ritual, pode ter uma variação. Algumas famílias colocam uma música para harmonizar o ambiente. A gente lembra que se for convidar crianças, jovens, a gente fazer aquele aviso anterior. Olha, daqui a alguns minutinhos vamos começar o nosso evangelho. As crianças não gostam de ser arrebatadas ali do videogame, do jogo, ou do que estão assistindo ou fazendo, e ser jogadas no evangelho. A gente tem que ter esse respeito. Então, a gente vai avisando. Lembra que hoje temos o evangelho. Então, quando faltar alguns minutos, a gente diz, olha, daqui a pouquinho a gente vai se preparar para falar com Jesus, para falar sobre Jesus. Então, a gente vai fazendo essa preparação alguns minutos antes. Na hora que vai iniciar, pode colocar uma música. Isso tudo depende muito da idade das pessoas que estão envolvidas. Fazemos uma harmonização. Aquele momento onde a gente vai se desligar do material para se ligar com o espiritual. Pode ser feita uma leitura prévia, né? Esses livros de mensagens curtas. A gente faz uma leitura desse livro e faz a leitura do Evangelho e abre, então, para os comentários. A gente pode trazer alguns fatos do cotidiano, e aí a gente pode depois falar em algumas adequações, se for o momento. Fê, esqueci de alguma etapa aí? Não, as etapas estão ótimas, mas se você permite só um pequeno complemento, porque às vezes, o que a gente pode também pensar que é o culto do Evangelho no Lar? É um banquete, né? Nós vamos comer e beber dos benefícios que Jesus nos dá.
Quando nós temos alguém em casa e fizemos uma torta boa, fizemos uma salada diferente, ou até um pão com fermentação natural diferente, a gente convida, olha, nós vamos ter esse tipo de coisa aqui, não é? A gente convida o amigo a ter conosco aquele benefício. Quando nós temos algum amigo, parente, alguém que está ali, eu não vou falar nada porque ele pode ficar chateado, ele tem todo o direito de ficar chateado, mas se tem alguém na nossa casa naquele momento, olha, daqui a tanto tempo, nós faremos o nosso culto do Evangelho no Lar, que é todo dia tal, até a hora tal, mais ou menos aí 20 minutos, meia hora, depende de cada caso, e você está convidado. Não, mas acho que eu vou embora. Não, você pode ficar aí à vontade. Se você quiser participar, participa conosco. Se não quiser, fica aqui, fica comendo e bebendo das nossas coisas materiais. Daqui a pouco a gente volta. Sem estresse, sem briga, sem imposição, sem nada, e sem chateação. Não. Ele não quis ficar comigo. Tudo bem. A gente convida. Jesus convidava. Nem sempre nós, lá atrás, atendíamos ao convite dele, né? Então agora nós convidamos. Exatamente. Antes de seguirmos aqui, eu vou colocar um boa tarde do pessoal. Ó, Cidinha Mota dando uma boa tarde, é minha amiga aqui de Votuporanga. Temos a Adriana Diniz, também companheira nossa dos Sembradores de Luz. Darie, bem-vinda, Darie, também nossa companheira aí. E temos a Rosângela Poiane, a Roça Rô, também uma amiga nossa aqui de Votuporanga. São todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. E, gente, o chat está aberto, assim, quem quiser se manifestar, se quiserem colocar alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, nós gostamos sempre de construir o conhecimento juntos. Não somos detentores da verdade, somos apenas aqui intermediários, trazendo aquilo que nós sabemos, tentando compartilhar com todos, tá bom? Jamais na posição de professores, sempre de compartilhadores, né? Ninguém aqui tem essa intenção. A gente falou aqui da família, o nosso amigo Fernando trouxe uma questão importante, às vezes você está com visitas na casa, no dia do evangelho, no horário que vai acontecer o evangelho, né? Então, o correto é que a gente convide mesmo as pessoas. Por quê? Porque quando nós fixamos dia e horário, a espiritualidade ela cria um compromisso com a nossa casa. Então, virá uma equipe para a nossa casa que cuida da nossa família. Então, essa equipe vai nos dar paz, vai fazer a higienização energética da nossa casa. Então, elas vão cuidar de nós. Então, eles vão vir no dia e horário marcado. Então, a gente precisa ser fiel a esse dia, esse horário, para que esses amigos também tenham o seu tempo bem aproveitado quando vêm, porque eles têm outros compromissos. E eles assumem a nossa família como um compromisso de amor. Então, eles vêm para isso. Então, é interessante a gente lembrar que esse dia, esse horário é importante para a organização da nossa família aqui, mas também é importante para a organização dos espíritos que participam da nossa reunião, né? Então, é interessante que a gente se lembre disso. Posso interromper rapidinho? Pode. Antes que alguém pergunte, mas isso não é ritual? Eu falei, não, isso não é ritual, isso é disciplina. É diferente, né? Exatamente. Um outro ponto interessante, assim, cada família tem uma composição, não é? Existem famílias que têm somente adultos, tem famílias que têm crianças pequenas, tem famílias que já têm crianças ali mais entre faixa de 9, 10, 11, tem os adolescentes, né? Então, nós vamos ter famílias em vários formatos. E tem uma dica especial aí que a Samanta vai trazer a respeito de adaptar o evangelho para a realidade da família. Samanta, fala um pouquinho para nós sobre como fazer essa adaptação. Isso, então, a gente que estava conversando outro dia, né? Como o Fernando colocou, né? É um encontro, é um banquete, então a gente vai oferecer o melhor, né? Tem que ser alguma coisa bem gostosa, um momento bem prazeroso, sem pressão, como o Fernando colocou. Tem que ser muito bom. Então, tem que ser ali adaptado à nossa realidade, à realidade da família, e não criar, como a gente disse, né, agora há pouco, um ritual e impor aquilo àquelas pessoas. Então, a gente tem desde da gestante, daquele casal que pretende ter filhos, né, envolver esse espírito, a gestante envolver aquele momento, né, o espírito, todos ali naquele núcleo. Quem tem criança pequena,
A gente também traz uma literatura mais específica, né? Porque imagina, a criança pequena ouvida, a gente lê o Evangelho sério daquele jeito, né? Ela não vai entender nada. Então, a gente tem literaturas infantis que a gente pode utilizar, a música, como nós falamos. Tem um amigo meu que vai estar na próxima live, o seu Luiz Cláudio, e ele comenta que uma vez com os netos, né, para os netos participarem, eles fizeram todos o evangelho lá dentro daquelas barracas, sabe, de pano. Todos entraram lá e fizeram o evangelho no lar ali, com muito amor, com muito carinho, e as crianças participando, porque essa é a ideia. Então, a gente vai adaptando. Se nós temos jovens, nós podemos trazer, né, o livro Mensageiros, ele traz um exemplo de evangelho no lar, né, tem um capítulo sobre isso, e a mãe organiza de forma que a filha mais velha traz as notícias do jornal, né? Porque naquela época tinha jornal, né, gente? Então, traz a atualidade. Jesus falava por parábolas, então Jesus falava, né, ali para o pescador sobre a pesca, falava com o pastor sobre os animais, então trazia uma linguagem, como Jesus fazia para atingir essas crianças. E a gente comentou, quando falou dessa dica, que o evangelho é baseado em leitura, né? Nós fazemos a leitura inicial, fazemos a leitura de um trecho do evangelho, e a gente precisa se atentar que existe uma diferença entre leitor e ledor. O leitor, ele lê para si. Então, nós somos todos leitores. Você pega um livro, você lê. Só que quando está no evangelho do lar, você não está lendo só para você, né? Com exceção ao fato de estar sozinho, que nem não estamos sozinhos, na verdade, mas estamos ali naquele núcleo, então eu tenho que ser um ledor. O que é um ledor? Eu leio para o outro. Então eu vou ler pausadamente, né? A gente dá essas dicas. Ler de forma clara, devagar, porque a gente vai lendo rapidinho, né? Tem aquela passagem que a gente até conhece, então vai ler mais rapidinho. Não, a gente está num grupo, né? Então vamos lendo pausadamente, respeitando a vírgula, com as entonações corretas, para ser o mais compreensível possível. Às vezes a gente dá o evangelho, né, segundo o Espiritismo, uma linguagem mais rebuscada na mão de um jovem, e ele fica ali tremendo para ler, sem entender, e ele erra e a gente corrige a palavra. Aí não tem ambiência, né, espiritual que sustente um evangelho no lar. Então, essa adaptação da família, esse ler para o outro, que é um carinho, né, você ler para o outro. A gente sabe que existem aí tantas oficinas onde você pode se tornar ledor, ler para as crianças. Muitos professores fazem essas oficinas, né, onde a gente aprende a ler para o outro. Então, o importante é adaptar essa leitura para que seja um ambiente bastante gostoso, esse conteúdo, essa linguagem, para que as crianças, os jovens sintam-se incluídos, né? Às vezes os mais velhos, que têm um pouquinho mais de dificuldade de compreender alguma coisa, por alguma dificuldade cognitiva, alguma situação cognitiva, né? Por conta, às vezes, da idade avançada, de estar senil, a gente vai adaptando para envolver todos, porque é isso que Jesus falava, né? Jesus fazia, ele envolvia todos na sua fala, e o evangelho no lar tem que ser esse momento. Então, a gente vai observar a característica do nosso núcleo e fazer com que esse evangelho atenda cada um dos seus integrantes. Muito bem. Sim, perfeito, Samantha. Acho que assim, eu particularmente até vou falar, porque eu adorei o ledor e o leitor. Essa distinção eu achei muito legal, porque nós não paramos para refletir sobre isso, né? Então, é muito importante isso para você integrar, principalmente crianças, né? Bem bacana, assim. E você falou dos idosos, eu achei legal também, né? Porque muitas casas, muitas famílias têm os idosos participantes. E a gente precisa incluir esse idoso, mesmo que ele esteja senil, mesmo que ele esteja já não tão atento à realidade, mas integrá-lo, né, em todas as atividades. Eu achei muito legal. Pô, muito bom. Agora, tem um outro ponto. A gente vai falar aqui da família, né? Então, nós estamos falando de pessoas, muitas pessoas, temos filhos, temos os idosos, mas e se eu estiver sozinha em casa? Ou se lá na minha casa ninguém quer fazer evangelho comigo, acha que isso não faz parte de nada. O que eu faço então? Fernando? É muito fácil. Parece difícil, mas não é não. É muito fácil. É só a gente recorrer novamente ao nosso irmão maior, né? Jesus disse que ele estaria conosco onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria junto. Bom, então tecnicamente, vamos analisar. Eu estou sempre junto comigo, não tem como escapar, né? Então eu estou aqui, estou sempre junto.
Meu guia protetor, meu anjo da guarda, meu anjo protetor, seja o nome que nós queiramos dar, está conosco, sempre. Vida após vida, inclusive junto com outros integrantes da nossa família. E às vezes nós temos mais uma ou outra pessoa, mas mesmo que estejamos nós. E ele disse, se tiver 2 ou 3, ou seja, o mínimo que eu consigo estar é em 2, eu e meu anjo da guarda. Vou para o meu aposento, vamos supor que se eu estou sozinho, em casa estou sozinho, mas se na minha casa eu sou o único que queira participar e os outros não querem, é melhor eu ir fazer sozinho do que obrigar alguém, porque vai ficar vibrando contra, né? Naquele livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, tem um desenho muito legal, onde a pessoa está aplicando o passe, e tem um que está recebendo, parece uma chuvinha assim, estava vindo, e o outro tem essa impressão que ele está até com um guarda-chuva. As energias vêm, batem e vão embora. Não entra mesmo, porque a pessoa não está afim. Então, convidamos, você é bem-vindo para vir com boa vontade. Ah, não estou afim. Então, tá bom. Tudo bem, então nós vamos, nos retiramos, vamos para o nosso aposento, pegamos e fazemos toda aquela sequência lógica, disciplinar, no horário, com leitura, colocamos a nossa água a ser fluidificada, aqui eu estava falando com as 2 amigas aqui antes, está sempre aqui no meu escritório, né? E vamos ler em voz alta, porque eu não sei quantos dos meus amigos espirituais, amigos que vêm me ajudar ou amigos que estão necessitados, eu não sei. Então, já que eu não sei, eu abro o meu coração e o meu ambiente para que eles também participem do culto do Evangelho no Lar online. Então, eu faço a prece, estou sozinho, faço a prece em voz alta, eu leio aquela introdução, eu leio o texto principal, dou uma comentada mesmo, que daí já estou sozinho, mas eu leio rapidamente, interpreto rapidamente, falo rapidamente, mas faço tudo isso e faço a prece de encerramento. Tudo em voz alta. Mas esse camarada está maluco? Não, é respeito àqueles que estão juntos, para eles poderem me ouvir. É muito... A doutrina espírita é algo eminentemente lógico. Não é porque o Fernando falou, porque deixou de falar, porque alguém... Não, é porque eu cheguei à conclusão que é assim que funciona. Então é maravilhosa a ideia do estudo da doutrina espírita. E daí tem todas as suas ramificações. É eminentemente lógico. Nós ainda vamos falar de Kardec, né? Ainda vamos falar de Kardec em algum momento. Até, né, como a Dani, desculpa interromper, como a Dani estava falando, né, o plano espiritual se organiza porque sabe que naquele horário, naquele dia, está tendo um evangelho na nossa casa. Então, eles trazem, muitas vezes, alguns irmãos que eles não conseguem acessar diretamente até o nosso lar para participar do evangelho no lar, né? E como o Fernando falou, imagina aquele espírito que está em sofrimento, né? Está em algum tipo de perturbação e pode chegar lá e ouvir, né? Que ainda não conseguiu se desligar das questões físicas, né? Da questão do mundo material, e ele consegue escutar esses esclarecimentos, né? Então, a nossa casa, ela vira um ponto de luz, mas vira um ponto de socorro. E para os espíritos de luz, imagina, eles poderem contar com a nossa casa, ali tem uma turma boa, tem alguém ali que vai me ajudar, né? E a gente recebe tanto da espiritualidade que não tem como não abrir a nossa casa e um evangelho no lar para receber as pessoas que precisam tanto, né? Perfeito. Eu vou colocar uns comentários que as pessoas fizeram a respeito do que nós falamos agora. Mas, Dri, eu não esqueci do seu comentário. Eu só vou encaixar ele um pouquinho mais para frente, que é quando a gente vai falar do assunto, tá bom? Então, eu vi que a Rosângela Rô falou assim, eu também faço sozinha, mas leio em voz alta. Sempre fiz assim quando tinha mais ouvintes. E continuo. Então, ela está falando aquilo que nós estamos comentando aqui, a importância de fazer em voz alta, né? E a nossa colega também, a Cidinha, aqui também diz que também faz em voz alta, mesmo sozinha, né? Então, a gente tem que fazer, porque muito bem colocado pelo Fernando, nós não sabemos, né, quem que está ali, quem foi trazido, se nossa casa está sendo um poço de luz para alguém, né? Então, a gente deve fazer sim, né? Tá certíssimo. A Darie aí está falando que o nosso papo tá gostoso, tá instrutivo. Obrigado, Darie.
E ela faz um comentário: os que assistem aos necessitados espirituais nos têm como parceiros para esse socorro. Exatamente. Dani, me desculpa mais uma interrupção. Eu lembrei agora, gente, tem um programa da Globo, que é aquele, que é isso, puxar, uma coisa assim. Eu não assisto, mas me enviaram por conta da questão espírita. É um ator comentando, que ele falou, né? Outro dia eu falei para minha mãe, puxa vida, mãe, lembra quando a gente fazia Evangelho no Lar? Aquele monte de gente, era tão gostoso, tinha aquele senhor que ficava piscando para mim, né? Fazia tchau, tanta criança. Aí ela falou, filho, a gente fazia Evangelho no Lar só eu e você. Aí ele fica assustado, né? Então é um depoimento que está aí nas redes sociais, na televisão, que ele fala exatamente isso, né? A gente acha que está sozinho, acha que é só a nossa família, né? E aí ele comenta e falou, nossa, eu fiquei tão assustado naquele dia, né? E ele achava que fazia com todos ali, e realmente fazia, né? Tem uma nuvem, né? Como é que dizem? Uma nuvem de testemunhas que a gente não observa. Isso mesmo. Muito legal essa história aí. Eu não conhecia essa história falada, não, bem bacana, e ilustra muito o que nós estamos falando aqui, né? Tem muito de encontro. E nas obras, gente, nas obras de André Luiz, nós vamos ver referências a isso. Nós teremos aí uma live que vai falar deste encontro aí, que inclusive a Samantha deu só citou, está lá no livro Os Mensageiros, né? Não errei o livro, não. É porque eu faço uma confusão com mensageiros, missionários, mas a gente vai ter uma live que vai falar sobre isso. Olha, nós já falamos aqui um pouquinho sobre quais são os benefícios que nós temos com essa prática, né? Nós já falamos que a nossa casa vai receber os espíritos amigos, que eles vão até transformar a nossa casa em um ponto de luz, de socorro, nós já falamos um pouquinho. Mas eu acho que tem algumas coisas a mais que nós podemos falar sobre quais as consequências. A consequência, gente, é no sentido bom, né? Assim, o que vai me trazer de bom essa prática na minha casa? Por que eu vou implementar essa prática em casa? Né? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou criar esse compromisso? Né? Vamos dizer assim, o que eu vou ganhar em troca? Né? Mais ou menos isso. Então, assim, gostaria de ouvi-los aí. Quem gostaria de falar primeiro? Fernando? Não, Samantha? Samantha, você foi eleito. Olha lá. Aí já vou contar a coisa do Fernando, então, mas vamos lá. O que a gente faz, né? O que a gente ganha? A gente fala muito em sintonia, em harmonização, né? Em padrão vibratório. Então, é um momento que a gente para e a gente faz toda uma reestruturação energética da nossa casa, uma reestruturação energética nossa, né? A gente busca ali, volta ao nosso equilíbrio. E ele é feito, como a gente fala, com essa regularidade, né? Por conta dos benefícios, porque a gente acaba se desregularizando, desequilibrando. A gente, perdão falar no sentido figurado, não estou incluindo ninguém nessa conduta, mas me incluo. Acaba saindo do equilíbrio muito fácil. Então, a gente precisa desses momentos de conexão e de educação, né? O Evangelho no Lar é um momento de educação. Então, o que a gente ganha? Estamos educando os nossos espíritos. Porque a educação não é chegar num dia, ler todo o Evangelho e falar, pronto. Não, né? A educação, ela é a criação de hábitos, ele é o estudo constante. Então, o Evangelho no Lar nos vai trazendo isso. Falo que é aquele momento que a gente lembra que é espírito, porque às vezes passa a semana inteira e a gente nem lembra que é espírito. Então, é aquele momento que a gente se harmoniza. E é importante, que nem nós comentamos, né? Então, quantas vezes aqui a gente escova os dentes por dia? 3 vezes. Escova o dente por dia 3 vezes, porque faz bem ao seu corpo físico, a gente sabe que é importante. E por que a gente não faz o Evangelho no Lar que faz bem para o espírito, né? Então, se a gente tiver essa visão da harmonização que nos traz o Evangelho no Lar muito bem feito, claro, não é uma leitura rápida de qualquer jeito, por isso que nós estamos conversando sobre isso, essa harmonização do lar e de nós mesmos e essa educação espírita são grandes benefícios que o Evangelho no Lar traz para a gente. Fer, complementa aí. Estava me recordando do nosso querido Raul Teixeira, né, que é um professor fantástico, né, e ele, por várias vezes, diz que a educação é a arte de formar caracteres. Então, nós vamos nos educando, vamos nos melhorando gradualmente. Eu tenho a grata satisfação de participar lá na nossa Casa Espírita de um coral, que já faz um bom tempo que ele existe, desde 97.
E é muito legal, muito gostoso, porque a gente acha que vai trabalhar, não, nós somos os primeiros a sermos os beneficiados, né? Porque aí tem essa questão do padrão vibratório. Então, olha só, basicamente são 4 naipes. O naipe mais agudo e mais grave feminino, mais agudo e mais grave masculino. Então, quando nós precisamos de alguma coisa mais específica, nós fazemos no padrão vibratório, por exemplo, das mulheres agudas, as sopranos, então tem um exercício específico para elas. Daí, quando é, por exemplo, para o masculino mais grave, também tem, para aquele padrão, um ensaio específico, a gente chama de ensaio de naipe. Mas o mais importante é o padrão que está todo mundo junto. Então, a gente vê aquele padrão vibratório, e eu aproveito a dizer, aqueles que tiverem condições de criar um grupo de canto. Ah, mas a gente não tem problema. Começa devagarinho. Os benefícios que essa vibração traz para aqueles que estão precisando, essa questão vibracional mesmo, é muito boa. Nós já tivemos relatos de amigos videntes de quanto aquela questão vibracional é utilizada no atendimento de mais necessitados. Mas não é esse o nosso foco aqui. O ponto é o seguinte, é a parte vibracional que nós vamos criando. Quantas vezes você entra num lugar e é gostoso? Qualquer templo religioso. Eu, quando vou fazer alguma viagem, seja o templo religioso que for, de qualquer religião, eu gosto de entrar porque para mim aquilo ali é o quê? É um lugar onde Deus está presente. Eu não vou seguir aquele culto religioso, mas os bons espíritos atendem em todos os lugares. Em todos os lugares onde o bem é o foco principal, eles estão lá. Então, é muito mais agradável se chegar e verificar, assim, fazer uma visita num lugar desse assim. Por quê? Pela questão vibracional. Então, por que nós não podemos também nos esforçarmos para isso? Acendermos a nossa... Ah, mas a nossa luz é muito pequenininha. Mas é o primeiro a ser iluminado por aquela fagulhazinha, somos nós mesmos. Nossa casa, ou nosso apartamento, né? O nosso condomínio, seja ele horizontal ou vertical, nossa rua, e assim a gente vai expandindo, vai abrindo a questão dessa vibração. Eu imagino que deve ser uma coisa maravilhosa olhar do mundo espiritual as casas que estão fazendo o culto do Evangelho no lar naquele momento, porque é luz que vai se somando à luz, né? Então, é nesse caminho. Luz que soma luz. É muito bom, né? Sembradores de luz. Todos os templos religiosos, né, são focos de luz também, gente. Então, pensem nisso, né? Então, cada igreja, tudo que nós vemos, cada templo é um foco de luz. Então, quando todos nós estamos emanados na mesma comunhão, porque todos nós estamos na mesma sintonia com Deus, né? Buscando ser melhores. Então, isso traz um benefício para o nosso planeta, porque nós estamos falando aqui de sintonia. E falando, gente, de sintonia, de melhoria do ambiente, então vai ter algumas coisas que nós devemos evitar fazer no Evangelho no Lar, não é? Porque assim, se eu preciso de um momento harmônico, se eu preciso construir que aquele momento seja agradável para as crianças, para os jovens presentes, para os idosos, né? Então, eu preciso, então, evitar alguma coisinha aí, não preciso? Samantha? Sim, né? A gente até tem um comentário da Cláudia, né? A Cláudia colocou que permite a comunhão de ideias e sentimentos dos familiares, né? E a família conquista a harmonia junto. E só voltando à educação, antes de respondê-la, o Evangelho é o processo de educação das crianças e da família como um todo, porque ali, como o Fernando colocou, ali o modelo é Jesus. Então, às vezes, no processo de educação das crianças, a gente coloca assim... você não devia fazer isso. E aí nossos filhos olham e falam, mas você faz, hein, mãe? Né? E às vezes esse negócio fica, né? Olha, não pode fazer tal coisa. Daqui a pouco a gente está fazendo, eles estão com aquele olho, né? Observando o que a gente está fazendo, o que falou para eles não fazerem. Agora, quando está no Evangelho, não somos nós que estamos dizendo, é Jesus. É o modelo, né? Como o Fernando colocou. Então, quando a gente está nesse momento de aprendizado com o Cristo, de harmonização, estamos todos aprendendo. Então, a gente diz que o que deve se evitar? As indiretas,
né, aqueles comentários do tipo, ó, tá vendo? Jesus falou para você não fazer isso. Olha, para quem será que foi o evangelho dessa semana, né? A gente começa a dar umas indiretas. Ninguém vai querer participar desse jeito, né? Olha, tá vendo? Você viu? Leu o que está escrito aqui no evangelho? E aí a gente, às vezes, utiliza a palavra do Cristo para gerar um comentário negativo, para gerar ali uma observação que não é o momento, não deve ser feito assim, nem no Evangelho, nem em nenhum momento, né? Nós devemos nos unir e acessar a dificuldade do outro pelo caminho do amor, né? Não da reprovação, do orgulho ou da vaidade. Então, não devemos fazer esses tipos de comentário, né? Que depreciem qualquer um que seja, nenhum tipo de comentário que deprecie qualquer tipo de religião, qualquer pessoa, né? Qualquer segmento. Então, os comentários negativos não devem fazer parte. Né? Se não concordamos com determinada conduta, não precisamos levar ao evangelho e criticá-la, vamos observar o que devemos fazer, né? Não criticar os nossos irmãos que fazem ainda, ou nós que também fazemos, porque ainda não somos perfeitos. Então, evitar as indiretas, evitar as considerações negativas acerca de condutas de outras religiões, somos todos irmãos, como o Fernando muito bem colocou em relação aos templos, e né, está lá aí mais na questão no livro dos médiuns, a orientação para que não se faça nenhum tipo de atividade mediúnica, né, dentro do evangelho no lar. Então, são algumas situações que me ocorrem nesse momento para que a gente não caia nessa prática ali e fazemos, às vezes, algumas colocações aí, deixamos um momento desagradável, depois dizemos, mas ninguém quer fazer comigo. Vamos nos auto-observar, né? Muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho e vou trazer a pergunta da Adri, né, que ela perguntou aqui. O que dizer das comunicações espirituais? O que vocês acham importante falar sobre isso? A gente está falando de Evangelho no Lar, então a pergunta dela deve ser referente a nós abordarmos este tema no Evangelho no Lar. Quem gostaria de falar? Quer que eu fale, Samantha? Pode ser? Bom, o que nós vamos entender por comunicações espirituais? Aquelas que nós já recebemos psicograficamente por exemplo, né, aquela série, né, do Pão Nosso, Vinha de Luz, são comunicações espirituais, que pode ser, inclusive, que a Samantha disse agora há pouquinho, pode ser um início, um capítulo desse. E isto é uma comunicação espiritual. O que eu acho? Eu acho maravilhoso. Né? Outra comunicação espiritual, dar passividade e falar ou psicografar durante o Evangelho no Lar. Isso não é culto do Evangelho no Lar. Isso é uma prática mediúnica em casa. Então, está fora de contexto, fora de lugar, fora de tudo. Fora, inclusive, de proteção. Porque se na casa espírita, que é o local para nós fazermos isso, nós temos que ter toda uma preparação. Né? Ninguém vai fazer, em sã consciência, uma operação cirúrgica em casa. Vai, não só no hospital, vai na sala de cirurgia, que é mais do que simplesmente hospital. É um local específico dentro do hospital. Então, as comunicações mediúnicas que já ocorreram e são, por exemplo, base de livro, aí sim, né? Isso é um referencial para leitura, né? Podemos ler um pedacinho de olha, tá vendo esse pedaço aqui do livro Paulo Estevam? Olha que interessante isso aqui, semana passada nós fizemos tal coisa, olha que bacana, sem querer nós abordamos um assunto que já... Isso também é uma comunicação mediúnica como base para estudo e referência, esse é um ponto. Mas a comunicação no encontro ali é totalmente desaconselhável. E se fizer? Não, nós não vamos aqui criticar ninguém, mas é aquela história, né? Não é o local, não é o momento, nem nada, né? Então, como a doutrina espírita é eminentemente esclarecedora junto com consoladora, né? Ela transmite para nós um grau de responsabilidade tão grande, porque eu posso tudo. Não tem nada que você não pode fazer isso. Posso. Agora, entre posso e devo, são pontos bem distintos. Né? Eu posso sair por aí fazendo coisa errada? Posso. Devo fazer? Não deve fazer. Porque quais são as consequências? Eu não sabia disso. Bom, não sabia. Bom, mas agora a gente sabe. Então, agora a gente não faz mais.
né? Nós não vamos criticar o que já aconteceu, nós vamos nos preparar para não ter um novo erro aí para frente, né? E até, Dani, se você me permite, eu estava com mensageiros aqui, os espíritos, né, superiores, eles respeitam esse momento. Então, eles utilizam de outras estratégias para passar a mensagem que eles desejam. Eles não precisam fazer isso de forma ostensiva, né, assim, fenomênica ali. Até no livro dos Mensageiros, ele traz um momento que a mocinha, né, a filha, lê uma passagem, só dando spoiler. E aí diz assim: eu via que Isidoro, do nosso plano, intervia na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Aí, em outra parte, ele continua: observei, né, que um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva, que era a mãe das crianças que fazia o evangelho. E ele auxilia ela no evangelho. Então, eles respeitam, eles trazem a mensagem, mas como existe o intercâmbio mediúnico no evangelho no lar, mas ele existe de uma forma respeitosa, ele existe de uma forma direcionada pelos espíritos de luz, respeitando o ambiente, como o Fernando muito bem colocou, o ambiente e as condições. Então, o fenômeno e o intercâmbio existe, mas respeitado. Se tiver alguma coisa mais afrontosa, uma manifestação mais violenta, a gente entende pelos estudos que não se trata de uma manifestação dos respeitosos espíritos superiores que nos auxiliam, né? Muito bem. Gente, o nosso tempo, acreditem, já se escoou. Já foi, né? Mas eu gostaria que a gente concluísse, vou deixar aqui o espaço para a gente fazer uma conclusão breve. Se nós acreditamos, né, que a prática do Evangelho no lar vai favorecer a transformação do planeta Terra em um mundo de regeneração. Então, vou deixar aí para que vocês façam as suas considerações em torno dessa questão, e aí nós vamos nos encaminhar para o final. Fernando, contigo, minha amiga. Não, eu sou do tempo do Primeiras Damas. Não, Fê, não quer. Bom, a minha colocação, né, a respeito, se nós contribuímos, sim, contribuímos, né? O mundo é feito de pessoas, de ações. Então, nós somos cada um foco de transformação. E ainda para responder isso, eu trago uma passagem que nós conversamos em um outro momento, de Joana de Cusa, que não vou falar rapidamente, até pelo tempo que nós temos, muito curto, mas Joana de Cusa seguia Jesus, tinha uma questão familiar com o marido bastante grave, e ela vai ao encontro do Cristo e diz a Jesus que quer segui-lo, que, né, se apaixonou por seus ensinamentos e que deveria seguir o Cristo. E ele vira para ela e diz assim, que existia só um Deus, né, um Deus único, e que o caminho era só o amor. Então ele diz para ela: volte ao seu lar e seja fiel até o fim. E ela volta para o lar dela e constitui lá, né, a sua evolução e a sua contribuição na evolução do companheiro, dos filhos que se seguem. E ela é, né, no final, ali quando ela faz parte do Circus Romano, onde ela é queimada viva, ela lembra de Jesus dizendo ser fiel, e ela é fiel até o fim nas condutas dela. Então, como mensagem final, eu penso que ao final dessa nossa live é como se Jesus dissesse para nós também: acabou a live, vai para casa, cuida de quem está lá e ser fiel até o fim. Muito obrigada, Samanta. Fernando. Eu vou dar sugestão para que o pessoal leia depois do final, que ela nem tinha desencarnado, nem tinha morrido mesmo, já desencarnou, porque o Cristo veio, bom, agora eu vim buscar, agora vem comigo, né? Mais um spoilerzinho, porque que o Divaldo nos perdoe, mas a gente sempre tem um carinho especial pela Joana, né? Deixa ela, Joana, conosco aqui um pouquinho, né? Mas agradeço muito a participação, agradeço a participação da minha querida e amada esposa que está ali também, veio prestigiar aqui, nosso amigo Evandro também, né? O Evandro também, da nossa casa, e foi um prazer estar aqui, né? Espero que a gente possa contribuir outras tantas vezes, porque é um ambiente muito agradável, não somente falar sobre o Evangelho no lar, mas toda a doutrina espírita, tudo que vai buscar saídas para as nossas dúvidas. A gente pode e deve questionar, mas para isso a gente tem que estudar. Nós
temos que estudar, temos que ver. Ah, eu já li. Não, ler é uma coisa, estudar é outra. E o culto do Evangelho no Lar, a gente tem que ler e estudar. Para daí a gente falar, é assim. E daí, quando a gente fala, né, que Jesus é referência e tudo mais, às vezes algumas pessoas podem, inadvertidamente, falar assim, mas você está se comparando a Jesus? Eu vou dizer, claro, eu estou me comparando a ele porque eu quero chegar onde ele está. Não é o contrário. Não é comparar Jesus a mim. Porque daí é muito ruim. Eu tenho que me comparar a ele do tipo assim, é o meu objetivo de chegar naquele nível, né? Só para ter uma pálida ideia, 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o planeta foi formado, ele já era um espírito puro. Então, dá para usar como referência, né? Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Agradeço mais uma vez a nossa Cláudia Verdini, que nos convidou, Daniele, que conduziu tão bem aqui, a Samanta, que foi uma parceirona aqui na nossa conversa. Muito obrigado a todos. Gente, eu vou só colocar o comentário aqui do Evandro, né? Ele falou que foram excelentes reflexões em torno do Evangelho no Lar, parabéns. E também o comentário da Daniane, né? Poder e dever, né? Quando nós estamos falando que a gente deve, que a gente pode, que a gente não pode, né? É a fala de Paulo, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, gratidão a todos. Muito obrigado, Fernando, por ter aceito o convite, por ter estado aqui. Samanta, muito obrigado aí por ter vindo e contribuíram aí os dois de forma muito positiva para o nosso encontro. Fica aqui o convite para as próximas lives. Elas acontecem uma vez por mês. Então, próxima live será em agosto, dia 17 de agosto, às 17h30. Então, nós continuaremos falando sobre o Evangelho no Lar. Que vocês possam nos ajudar, divulgando também a live, repassando para aqueles que vocês conhecem, para que o canal dos Sembradores de Luz também possa ser conhecido e possa cada vez mais alcançar mais corações. Então, nossa gratidão a todos, obrigado aos que nos acompanharam e um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, gente.